Bom dia a todos. Com satisfação que nós do Núcleo de Economia Aplicada e Quantitativa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com apoio do Departamento de Economia, da coordenação do curso de graduação em Economia e da coordenação do curso de pós-graduação em Economia, recebemos hoje o professor Guilherme Linchan, que é professor da Universidade de Zurique. Ele é atualmente professor de Economia do Bem-Estar Infantil e Desenvolvimento. Tá? Professor Guilherme, ele possui PhD em Political Economy e Government pela Universidade de Harvard. Tá? Ele tem uma preocupação em estudar o desenvolvimento, né, com foco nos países em desenvolvimento, e também o capital humano, questões relacionadas a capital humano, especialmente na idade infantil. O professor Guilherme também é um empreendedor social, ele é cofundador e presidente da MOVA, que tem trabalhos voltados para a melhoria dos resultados de aprendizagem entre estudantes de baixa renda na América Latina e na África subsaariana. Por esse trabalho, ele foi recentemente reconhecido pela Fundação Schwab e pela Folha de São Paulo como um dos 10 principais empreendedores sociais do Brasil em 2020. Tá? E também pelo MIT Technology Review como o maior inovador social do Brasil entre empreendedores com menos de 35 anos no ano de 2014. Tá? Ele também é especialista em inovação social na rede de especialistas do Fórum Econômico Mundial. Hoje, o professor Guilherme ele vai nos apresentar uma pesquisa relacionada com o investimento dos pais em capital humano, na verdade, dentro do contexto aí de efeitos psicológicos, né, da pobreza, como esses efeitos afetam o investimento em capital humano dos pais com relação aos seus filhos. Então, em nome de todos que integram o núcleo de economia aplicada e quantitativa, e também todos aqui em nome da UFRN e das demais colegas que hoje estão aqui, também agradeço a presença de todos. Passo agora a palavra ao professor Guilherme e, enfim, obrigado. Obrigado, Igor, pela introdução, Júlia, pelo convite, todos e todas pela presença. Estava olhando aqui se tem gente que eu conheço, pelo menos o Yuri, eu estou vendo, eu já conheço de outras passagens. Eu morei no estado por 3 meses, em 2012, tenho boas memórias, e vou contar hoje. A pesquisa foi feita em São Paulo, que eu vou apresentar. Os resultados eu vou apresentar hoje, mas no finalzinho eu vou contar um pouquinho da história lá de 2012, porque a gente vai usar uma tecnologia nessa pesquisa que foi inaugurada, digamos assim. As raízes dela estão lá no Rio Grande do Norte em 2012. Então eu vou mostrar aqui meus slides. Os slides estão em inglês, mas eu vou falar em português, eu traduzo para vocês conforme eu for apresentando. Vocês podem me perguntar o que vocês quiserem, acho que é só tirar o mudo e perguntar. Podem ficar à vontade. Se não, ou enfim, com ou sem perguntas durante, a gente pode fazer no final um tempo de perguntas e respostas, como vocês quiserem, tá bom? Aí a Júlia e o Igor nos moderam aí. Mas fiquem super à vontade para me interromper, tá? Para esclarecer ou para questionar, o que vocês quiserem. Tá certo. Tá bom. Então, esse estudo aqui, ele, como o Igor apresentou, né? Ele chama os efeitos psicológicos da pobreza nos investimentos na educação das crianças, no capital humano das crianças. Ele é conjunto com a Nina Cunha, que é de um think tank lá em Washington, D.C., focada em educação. Ela é doutora em educação por Stanford, aluna do Eric Bettinger, que é meu coautor de lá, e o Ricardo Madeira, que é professor da USP, no Departamento de Economia. Muito bem.
Então, deixa eu botar em tela cheia aqui. Pronto. A pergunta de pesquisa que a gente quer responder com esse artigo é a seguinte: será que os pais de famílias pobres, né, eles perdem a oportunidade de investir na educação das crianças, mesmo quando eles teriam os recursos para fazer esses investimentos? E mesmo quando eles têm a oportunidade de aprender sobre os benefícios desses investimentos? Pode parecer uma pergunta meio esquisita, né? Porque se você é pobre, você, por definição, não tem acesso a uma série de investimentos para até pensar se você investiria, né, no capital humano dos seus filhos. Mas o que eu vou argumentar hoje é que tem uma série de políticas que se preocupam em tentar dar acesso para essas famílias pobres a justamente esses investimentos. E a pergunta é, uma vez que essas famílias têm acesso facilitado a esse investimento, será que ainda assim elas vão escolher fazer esses investimentos ou não? Mesmo quando elas têm esse recurso, mesmo quando elas têm as oportunidades de aprender se aquele investimento é o melhor para o seu filho, será que por algum motivo esses pais ainda assim vão deixar essa oportunidade escapar? É isso que a gente vai estudar no contexto desse experimento. Vou contar mais para vocês. Para motivar, vou só contar para vocês rapidamente sobre um artigo que saiu agora na American Economic Review, da Claire Duquesnoy, da Carnegie Mellon. Ela aqui não está olhando sobre o investimento dos pais, mas ela está olhando diretamente para as crianças, para o desempenho dos alunos em exames padronizados nos Estados Unidos. Então, ela faz o seguinte, ela usa, pensa assim, como se tivesse o Enem de lá, aliás, a gente está nessa discussão agora, né? Se o Enem devia ou não ter um banco de questões padronizadas lá. Vários testes, vários exames têm esse banco, né? E tem tantas perguntas lá que tem umas certas coincidências interessantes que acontecem lá nesse banco de perguntas. Então, imagina, as provas de matemática, por exemplo, estão tentando avaliar os alunos em uma série de competências. Esse aqui é para os alunos de 14 anos. Então, tem perguntas que tentam avaliar se os alunos sabem aplicar porcentagens, tem perguntas que tentam avaliar se os alunos sabem computar estatísticas descritivas, que nem a média de uma sequência de números. Só que, interessante, algumas dessas perguntas, elas estão assim, contextualizadas como se elas fossem, estão falando de dinheiro. Por exemplo, tá aqui, ó, a Kate foi comprar com $72 no bolso, mas ela não queria gastar tudo. Ela decidiu gastar no máximo 25% do dinheiro dela e economizar o resto para depois. O quanto que a Kate estava disposta a gastar? Bom, uma pergunta simplesmente aplicar a porcentagem, né? Então, 25% vezes 72. É isso. Por acaso, ela está contando, está inserida numa historinha que é uma história que tem a ver com dinheiro. Mas olha como tem outras versões dessa mesma pergunta que estão avaliando a mesma competência, basicamente do mesmo jeito, mas não são no contexto financeiro. Então, por exemplo, aqui o David tinha 840 cookies. Ele decidiu dar 96% desses cookies para um amigo dele como presente de aniversário. Quantos cookies o David decidiu entregar? De novo aqui, é só aplicar a porcentagem. 96% vezes 840. É a mesma competência. A diferença é que na primeira versão da pergunta ela estava colocada em termos financeiros, na segunda não. Está aqui um outro exemplo, né? Então está aqui uma organização de caridade filantrópica está fazendo uma campanha de doação, de arrecadação, perdão, para arrecadar recursos. E aqui está os montantes financeiros que ela arrecadou em cada semana. Está aqui a sequência. Compute a média desses valores aqui arrecadados por semana. E aqui, então, está tirar a média de uma sequência de números, e esses números são valores financeiros, monetários. Está aqui a seguinte, que é quase idêntica, né? Mas não tem nada a ver com dinheiro. Então, está aqui o número de e-mails de spam filtrados toda semana, pelo sistema de e-mail da escola. Tá. Qual que é? Computa a média dos e-mails filtrados por semana. A competência é a mesma, fazer a média de um conjunto de variáveis, de números. Só que aqui uma delas está em termos financeiros e outras não. Será que isso faz diferença? E se sim, que diferença faz, né? De que forma? Faz diferença para as crianças mais pobres, para as crianças menos pobres? Para estudar essa pergunta, ela vai comparar o desempenho das crianças em diferentes escolas. Então, ela tem aqui no artigo, né, que está na IAR agora, no issue mais recente. Tem a porcentagem de crianças na escola que é pobre, e ela mede isso pela porcentagem das
crianças que precisam ter acesso a almoço gratuito ou tarifa reduzida de almoço. Então, são crianças que realmente têm uma situação de vulnerabilidade. Então, quanto mais para cá, no gráfico, mais crianças tem na escola, maior proporção de crianças na escola que é pobre, tá bom? E ela vai olhar para uma série de variáveis de resultado dessas crianças nesses exames, porque esses exames são todos no computador. Então, ela consegue ver quanto tempo gastou em cada pergunta, quantas tentativas fez em cada pergunta, quantas dicas pediu e qual a porcentagem de respostas corretas. E ela vai fazer o seguinte, ela vai só parear essas questões. Ela só vai trabalhar com as questões que são a mesma competência, só que uma está em termos financeiros e outra não. Então, aqui, por exemplo, ela está olhando primeiro para as perguntas que não foram expressas em termos monetários e está olhando aqui por quanto tempo, em média, as crianças gastam para responder aquela pergunta. Então, está aqui, numa escola em que não tem nenhuma criança que precisa de almoço subsidiado, as crianças gastam em média de 75 segundos para responder uma pergunta que não tem a ver com... não foi colocada em termos financeiros. Quanto mais crianças pobres tem na escola, aumenta esse tempo, né? Então, elas estão gastando ali, sei lá, 115 segundos, pouco menos de 2 minutos, para responder a mesma pergunta, né? O mesmo conjunto de perguntas. Tá? É usual, né? Não tem nada de ultra surpreendente por enquanto. Quanto mais crianças pobres, elas vêm de um ambiente domiciliar, às vezes, mais complexo, talvez também tem mais desafios ali na sala de aula, e aí, por causa disso, elas estão levando mais tempo para responder essas perguntas, né? A grande pergunta é se isso vai se refletir, se isso é diferente para as perguntas que estão expressas em termos financeiros. Olha como é que o gráfico é impressionante. Mesmo que nas escolas em que não tem nenhuma criança que precisa de desconto lá para o almoço, ainda assim as crianças já levam um pouco mais de tempo quando a mesma pergunta está expressa em termos financeiros. Agora, quanto mais crianças pobres tem na escola, aí se abre aqui, né, uma diferença impressionante entre as duas curvas, né? Então, a mesma pergunta numa escola que todo mundo precisa de almoço subsidiado, se ela não está expressa em termos financeiros, os alunos levam um pouco menos de 2 minutos para fazer, se ela tem em termos financeiros, quase 3 minutos, 50% de tempo a mais. Isso não é só mais tempo que elas gastam, elas tentam muito mais vezes, elas precisam de muito mais dicas no sistema do computador lá para mesmo tipo de questão, só que em termos financeiros, elas acertam muito menos ainda assim, apesar de gastar mais tempo, pedir mais dicas e tentar mais vezes. E isso tem a ver, né, com a questão para expressar em termos financeiros, porque pelas crianças serem pobres, né? Então ela consegue mostrar no artigo que isso é um efeito direto ali do enquadramento da pergunta, ativar preocupações financeiras e aí causar carga cognitiva nessas crianças, piorando a sua performance. Ela mostra que isso não é só falta de familiaridade com a pergunta em termos financeiros, né? Você poderia pensar, a criança que é pobre está menos acostumada, sei lá, às vezes o pai nunca nem deu dinheiro para ela, precisa pensar ali como gastar, então às vezes é falta de familiaridade só naquela questão. Ela consegue mostrar que, como na verdade esses exames são no computador, a ordem das perguntas é aleatória, ela consegue mostrar que esse efeito negativo aqui, né, sobre a sua cognição, de ficar preocupado com dinheiro, ele dura ainda 3 questões depois. Mesmo que as questões seguintes não tenham nada a ver com dinheiro. Então, realmente é um efeito aqui de preocupações financeiras. Bom, se isso afeta as crianças, será que isso pode afetar também os pais? Em última instância, acabar afetando aí como é que esses pais vão tomar decisões de investir ou não no capital humano das crianças? Então, essa é a pergunta que a gente vai fazer nesse artigo. Em primeiro lugar, é bem entendido que pobreza tem vários efeitos, né, que podem acabar, em última instância, afetando o desenvolvimento infantil. Primeiro, um efeito direto de restrição de recursos, né, financeiros e de tempo para esses pais poderem investir nas crianças. Então, famílias pobres vão ter menos recursos para alimentar as crianças como deveriam, para investir em educação, saúde, outras atividades que vão estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas e não cognitivas, socioemocionais. Em última instância, vão levar um futuro melhor para essas crianças. Esse é um canal direto. Tem também um outro canal direto que eu acabei de mostrar para vocês. Por exemplo, a pobreza pode aumentar o estresse infantil. Não sei se alguém tem pergunta aí. Ou se desmutou sem querer. Deixa eu ver se eu consigo mutar aqui. Não. Bom, tem outro canal aqui que a criança vai ficar mais estressada, com mais preocupações financeiras, também vai prejudicar o seu desenvolvimento, como foi esse exemplo que a gente acabou de ver no estudo da Claire, do Quinoa.
A gente mencionou nesse artigo um outro canal, que não é da pobreza por estresse infantil até o subdesenvolvimento da criança, mas que é, na verdade, pelo estresse dos pais. Então, a pobreza, se ela causar os pais, fizer com que os pais, na verdade, fiquem mais estressados, fiquem com mais preocupações financeiras, isso pode, por sua vez, gerar carga cognitiva, afetando as decisões de cima aqui, esses investimentos de financeiros e de tempo dos pais no capital humano dos filhos. E por que isso importa? Esse canal, primeiro, é importante a gente documentar ele, porque como cientistas a gente quer entender se esse canal existe, mas ele importa para além de uma preocupação só científica, é uma preocupação prática, né? Por quê? Porque muitas das políticas educacionais, eu vou argumentar, elas têm mais ou menos essa cara aqui, elas tentam permitir que mesmo as famílias mais pobres, elas possam realizar esses investimentos de tempo e dinheiro, mesmo sem as condições financeiras para realmente alcançar esses investimentos. Né? Então, pode ser que eu não tenha condições, como um pai de família pobre, de pagar, sei lá, uma escola privada, uma escola particular de alto nível para o meu filho. Mas, talvez com vouchers, bolsas, subsídios, eu consiga que esse investimento ele se torne disponível para eu fazer isso. Então, várias políticas elas têm essa cara aqui. Acontece que se esse subsídio ele não for grande o suficiente para eliminar esse canal do estresse parental aqui, né, das preocupações financeiras, né, porque, claro, resolveu o problema da educação, mas eu não continuo com todos os meus outros problemas financeiros dentro do domicílio. Pode ser que isso vai continuar gerando estresse aqui, carga cognitiva, e que, por sua vez, vai prejudicar a decisão aqui de tomar, de investir no capital humano dos seus filhos, mesmo quando esses investimentos estão disponíveis. Então, é isso que a gente quer estudar nesse artigo. Então, como eu estava dizendo, os investimentos, tem muito esforço de políticas públicas quando a gente pensa, né? Como formulador de política, como governo, o que eu poderia fazer para aumentar investimentos na educação, por exemplo, das crianças de famílias pobres? Eu posso tentar tornar esses investimentos mais acessíveis, com esses vários subsídios que eu falei, ou eu posso tentar dar informação mais precisa para os pais, sobre os retornos desse investimento. Por exemplo, quem completa o ensino médio ganha quanto mais no mercado de trabalho anos para frente? Talvez essa informação não seja trivial para as famílias descobrirem por conta própria. Então, várias das políticas no Brasil, nos países em desenvolvimento, têm essa cara, tentar tornar esses investimentos mais acessíveis, melhorar a informação para quem toma a seleção, as duas coisas. Acontece que se existe carga cognitiva, eu posso ter que os pais ainda assim vão deixar de investir, mesmo com investimentos acessíveis e com informação imprecisa, segundo essa lógica que eu tentei explicar para vocês antes. É importante entender isso, e principalmente porque se isso for verdade, então talvez eu precise de novos instrumentos de política. Não só tornar os investimentos acessíveis, não só tentar dar informação precisa, mas talvez modificar o ambiente da tomada de decisão para facilitar que os pais ainda assim façam a escolha certa, apesar da carga cognitiva. Mas não é fácil estudar essa pergunta, né? Eu, na verdade, estou falando de um mecanismo psicológico aqui que ele é separado da falta de dinheiro, né? Por exemplo, que mesmo quando você tirar um pouco da falta de dinheiro para um investimento específico, esse mecanismo psicológico pode continuar lá. Como é que eu estudo isso? Como é que eu isolo o efeito causal do mecanismo psicológico? Né? Se eu simplesmente falo assim, deixa eu comparar pais ricos e pais pobres, como é que eles decidem investir, eles vão ser diferentes em um monte de dimensões, né? Não só na psicologia, os efeitos psicológicos da pobreza, carga cognitiva, né? Mas eles vão ter menos recursos de fato para investir. Então, eu não vou estar estudando a pergunta que eu queria aqui, né? Vou estar olhando para... Eles vão investir diferente, mas em parte porque eles também têm recursos diferentes. Também os pais pobres e ricos muitas vezes vão ter outras diferenças que impactam os determinantes mesmo desses investimentos. Por exemplo, pais ricos tendem a ser mais escolarizados também. Então, eles tiveram mais experiência com a educação por conta própria. Então, eles também mais oportunidade de aprender da experiência própria sobre qual o benefício de investir na educação. Então, se eu só comparar pais ricos e pobres, se eu observar diferenças no investimento, eu não sei se é porque se é carga cognitiva, preocupação com dinheiro. Pode ser simplesmente diferença de experiência com a educação. Além do que, a pobreza tem vários estudos que documentam que tem um monte de outros efeitos, né, sobre as pessoas. Então, a família pobre come pior que a família rica, ela dorme diferente, ela pode ter preferências temporais diferentes, tem de ser mais
orientada para as necessidades presentes, em vez de pensamento de longo prazo, tudo isso consequências das restrições do ambiente. Aí. Mas nada disso captura o efeito que eu estou interessado aqui nesse estudo, que é só esse efeito de carga cognitiva, separar de todas essas coisas. Então, a gente vai ter que criar um ambiente aqui, um laboratório, para a gente conseguir isolar só o que a gente está interessado, que é o mecanismo psicológico da pobreza. A gente vai fazer um experimento em São Paulo, já vou contar mais para vocês, em que os pais de escolas públicas são meninos e meninas da primeira série do ensino médio, foi em 2017 isso. A gente vai dar para esses pais a oportunidade de investir num programa educacional para os seus filhos, é um investimento real. Só que a gente vai dar o dinheiro para esses pais investirem, então não vai faltar dinheiro para os pais investirem. A gente vai falar assim, toma aqui o dinheiro, você quer usar esse dinheiro para investir? Então não tem restrição de recursos. Tá? Segundo, a gente vai aleatorizar que alguns desses pais vão ter mais oportunidade de aprender sobre os benefícios do programa do que outros. Então, alguns desses pais vão tomar essa decisão tanto com os recursos para investir, quanto tendo tido a oportunidade prévia de aprender sobre esses benefícios. Que é o que você imaginaria que é a situação ideal lá, em que o subsídio realmente deu toda a chance desse pai investir. Se esperarem que o pai investisse, a pergunta vai ser, será que esses pais vão investir? Em particular, será que os pobres vão investir tanto ou mais, talvez, do que os pais ricos? E, por último, a gente vai tentar realmente isolar esse mecanismo psicológico e vai, através também de um experimento, preocupar mais alguns pais com dinheiro do que outros. Eu vou mostrar como é que a gente faz isso. E aí, isso que realmente é a tentativa de isolar esses mecanismos psicológicos de interesse sobre a decisão de investir na educação dos filhos. Qual é o investimento que a gente vai considerar nesse estudo? É um programa que envia mensagem de texto diretamente para esses pais, 2 vezes por semana, ao longo de todo o ano letivo. Esse é um programa que ele manda, essas mensagens, elas são todas não curriculares, elas têm o objetivo de tentar engajar esses pais, aproximá-los aí do dia a dia da escola dos seus filhos, desenvolver essas habilidades socioemocionais. Eu vou dar um exemplo aqui, para vocês verem como é que é esse programa. Então, são 2 mensagens por semana, começa sempre, na verdade, com um fato motivador, por exemplo, aqui falando, olha, adolescência é um período desafiador, tenta seguir a vida escolar do seu filho de maneira próxima. Alguns dias depois vem uma outra mensagem de texto, falando, olha, fala com seu filho, explica como é que você escolheu a sua profissão e pergunta o que ele ou ela está considerando para prestar no vestibular. Aí, na semana seguinte vem uma outra pergunta, fala, e aí, como é que você se sentiu tendo essa conversa? Como é que seu filho ou sua filha se sentiu? E aí, alguns dias depois, uma mensagem que a gente chama de mensagem de reforço. Ela fala assim, não faz isso só essa semana, que eu te sugeri, né? Faça isso toda semana. Então, que bom que você pode falar com o seu filho ou sua filha sobre o seu futuro. Tente oferecer esse espaço seguro aí, de maneira consistente toda semana. Então, essa é a lógica. A cada 2 semanas muda a temática. As mensagens específicas elas podem variar, claro, aqui no programa, né? Por idade, por gênero, por características, então, tem um monte de nuances aqui no programa. Mas a lógica básica é essa aqui. Você vê, as mensagens nunca são, olha, faça a lição de casa com seu filho, e nem assim, seu filho está aprendendo isso aqui na aula de geografia. São mensagens que não são curriculares, né? Então, elas são acolhedoras, elas são gostosas de receber. O NPS desse tipo de ação é super alto, então os pais gostam aqui no final das contas e, como eu vou contar para vocês agora, avaliações desse tipo de programa mostram que ele tem efeitos enormes sobre a aprendizagem. Então, a gente tem um estudo que avaliou esse programa no ano anterior, em 2016, com a mesma amostra, na verdade, uma amostra maior, né? Eu vou contar, a gente nesse estudo que eu estou apresentando hoje, tem um pouco mais de 2.000 pais. No estudo anterior, que é esse aqui, a gente tem 20.000 pais. Então, todos da rede pública de São Paulo, na época, eram os alunos do 9º ano. Então, a gente sorteou alguns alunos para receber essas mensagens e outros para não receberem. O que acontece? No final do ano, os alunos cujos pais receberam as mensagens, eles têm nota muito melhor, quase 0,1 desvio padrão acima, que significa como se eles tivessem um bimestre mais avançado na escola, um efeito enorme. E uma taxa de repetência 1/3 mais baixa, que também é um efeito enorme. Então, o programa funciona muito bem na média. E aí a gente vai perguntar nesse estudo se esses pais eles vão querer investir exatamente nesse programa. Que alguns deles, né, porque alguns estão no grupo de controle, outros no grupo de tratamento, alguns tiveram a oportunidade de experimentar no ano anterior. Diga, Luciano. Guilherme, curiosidade,
Vocês chegaram a fazer alguma versão que o filho também recebia uma mensagem casada com a dos pais para melhorar a comunicação entre eles? Não nesse contexto aqui, mas com os meninos mais velhos, a partir do ensino médio, na pandemia a gente mandou mensagem diretamente para as crianças. Não é trivial que essas famílias tenham muitas vezes mais de um celular, sabe? Muitas vezes o celular é compartilhado. Mas, por exemplo, na rede estadual de Goiás, a gente tinha algumas... A gente trabalhou com ensino médio em tempo integral. Alguns dos telefones que a secretaria tinha eram de pais ou responsáveis, outros eram dos alunos, e a gente mandou para quem eles tinham. E aí a gente compara lá se tem diferença ou não. E nesses casos, principalmente dos meninos um pouco mais velhos, sem aula presencial, etc., fez muita diferença para algumas dimensões mandar direto para os alunos. Mas, em geral, não parece fazer muita diferença. Né? Você manda para o pai ou manda para o aluno, acaba aumentando a interação entre eles. Porque a lógica da teoria de mudança do programa já é essa, né? Que eles falam mais vezes, o pai recebe e fala, o que é isso que eu estou recebendo? Ou assim, me ajuda a entender, você lê melhor que eu. E eles acabam interagindo mais. Mas a gente não fez ainda um experimento que a gente mandou para os dois, ou só para um, ou só para outro, para ver se faz diferença, né? Mandar para mais de um. Até pelo que eu comentei, né? A restrição meio quase técnica ali de não ter muitas vezes 2 celulares por família. Legal, legal. Ótimo. Então, estamos aqui no ano seguinte, esse programa, em 2017. Então, a gente recrutou 11% ali dos pais que participaram do programa anterior, 2.223 pais. Eles aí, nesse momento, agora já estavam na primeira série do ensino médio. E aí a gente vai oferecer para esses pais a oportunidade de investir no programa. Já conto como é que a gente faz isso. Então, quase 60% desses pais eles estavam no grupo de tratamento do experimento anterior. Então, vai ter uma boa avaliação aqui para a gente vai poder também comparar pais que tiveram mais experiência no programa e que tiveram menos experiência, determinado por sorteio. E a gente vai comparar em tudo que eu vou mostrar para vocês aqui, os pais que eles são de mais alta renda e de renda mais baixa. E na apresentação de hoje, o jeito que eu vou fazer isso é comparar os pais que, pelo menos, começaram a faculdade, que a gente vai chamar de status socioeconômico alto, quase 12% da nossa amostra são, né, os pais de escola pública. Hoje ainda são a minoria, né, os pais de escola pública que foram, pelo menos, começar na faculdade. Então, em São Paulo, eram, na nossa amostra, né, 12%. E os outros pais a gente vai chamar de baixo status socioeconômico. A gente vai comparar esses pais. Tem outro jeito de fazer essas comparações, dá para fazer por raça, dá para fazer por renda. A gente perguntou, tem muitos pais que não respondem, mas as conclusões são mais ou menos as mesmas, tá bom? Então, hoje essa é a definição de status socioeconômico alto e baixo. Vou chamar de rico e pobre, só para facilitar. Embora não necessariamente é rico, tá? Rico em termos relativos, na nossa amostra aqui. Vão ser esses pais que pelo menos começaram a faculdade. Mais do que entender os benefícios médios do programa, que eu mostrei para vocês, o que é legal, dado que a gente fez um experimento, e dado que esse experimento foi feito com 20 mil pais, né, uma amostra grande, é que a gente consegue aplicar técnicas de aprendizagem de máquina para prever ciência de dados, né? Para prever retornos específicos do programa para cada aluno. Então, não é só que o programa funciona bem na média, né? Eu quero saber assim, será que para aquele aluno específico o programa vale a pena investir? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende de características do retorno previsto do programa e assim vai. Então, a gente no artigo conta com muito mais detalhes como é que a gente faz isso. Hoje, só por falta de tempo, não vou entrar nesses detalhes, mas eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui a distribuição dos retornos previstos. Só que olhando para a probabilidade, não, o efeito previsto sobre a probabilidade de passar para a próxima série. Tá? Então, tipo, para a probabilidade de passar de ano. A maioria dos alunos passa de ano. Então, é caro para o Estado repetir o aluno de série, né? Então, em geral, a repetência dá 9% só dos alunos repete. Não é tão pouco, na verdade, né? Mas 9%. Então, aqui você vê o aumento sobre a probabilidade de passar, que já é 91%, incondicional, né? Vou mostrar para vocês que é diferente entre alunos pobres e ricos, mas você imaginaria, pô, não tem muito espaço para aumentar, mas você vê que o programa tem um efeito relevante, que na média é 3 pontos percentuais, por isso que aqui dá aquela redução média de 1/3 da repetência, mas ela tem bastante variabilidade aqui, né? Então, tem assim, para uma fração relevante dos alunos, ó, mais de, sei lá, 40%, o programa tem um efeito muito pequeno, está muito perto do zero aqui.
Mas tem uma outra parte dos alunos que tem um efeito enorme aqui, né? O programa pode aumentar 5%, 10%, quase 15% aqui a chance de passar de ano, dadas as características desses alunos. Então, vou dividir os alunos aqui de um jeito bem impreciso no momento, mas depois eu vou retomar isso. Em alunos, tem um grupo aqui que tem um benefício baixo de investir no programa. O programa, a nossa previsão é que o programa melhore, aumente a chance desse aluno passar de ano, se o pai aderir, né, decidir investir, mas não muito, pouco. E tem outros alunos que têm um benefício grande aqui, né? Estou cortando justamente no 3 pontos percentuais, que é a média, né? Então, alguns alunos têm benefício abaixo da média, outros acima da média. É interessante saber não só se os pais pobres vão decidir investir ou não no programa, mas quem investe. Será que vão ser os pais pobres que têm um benefício esperado alto de investir no programa ou aqueles que têm benefício baixo, né? Isso vai nos levar a uma discussão que não é só de potencial subinvestimento, mas também de má alocação do investimento. Então, lembrem disso, dessa discussão aqui de qual o retorno previsto para cada aluno, que a gente vai retomá-la ao longo da conversa. Tá bom, então agora a gente está já com as condições aqui para começar a discutir o que a gente encontra aqui no nosso experimento. Tá? Eu vou começar mostrando para vocês, antes de até mostrar como é que os pais decidem e tal, eu vou começar mostrando 2 cenários que são úteis para a gente entender o resto dos resultados. Primeiro, um cenário que é o pior caso possível, em que ninguém tem um investimento. Aí vocês vão entender quais são as desigualdades iniciais, em termos dessa probabilidade esperada de repetência entre os alunos pobres e ricos. E depois eu vou mostrar para vocês o melhor cenário possível, que é aquele que se o investimento fosse universal. Se todo mundo tivesse acesso a investimento, quanto que esse investimento conseguiria reduzir a desigualdade? E é importante isso como ponto de partida, porque a pergunta vai ser, será que os pais, o quanto que as decisões dos pais vão aproximar esse melhor caso, né, esse melhor cenário? Esse é o nosso roteirinho aqui para hoje. Então vamos lá. Então, primeiro, aqui, em tudo que eu vou mostrar para vocês, a barrinha azul vão ser os alunos mais ricos, cujos pais frequentaram a faculdade, e a barrinha vermelha, os alunos mais pobres, que são os outros, né, que os pais não chegaram até a faculdade. Aqui eu tenho a probabilidade esperada de repetência, baseado nesses retornos previstos e baseado no que a gente sabe que é a repetência para cada grupo, no grupo de controle do nosso experimento anterior. Então, aqui para explicar para vocês. Um aluno cujo pai foi para a faculdade, a probabilidade de ele repetir de ano é menos que 2%, muito baixa. Já um aluno cujo pai não foi para a faculdade, essa probabilidade é muito maior. Ela é quase 4 vezes a probabilidade de alguém de família mais rica. Então tem uma desigualdade enorme aqui, inicial, né? Sem o investimento. Simplesmente olhando no grupo de controle do experimento anterior, alunos de famílias pobres, quanto mais pobre a família, maior a chance desse menino repetir de ano. Mas muito maior, né? Quase 4 vezes a chance. Se eu fizesse isso não pelo nível de escolaridade dos pais, mas por perfil racial, também acharia uma desigualdade grande. Os alunos pretos e pardos aqui em São Paulo, na rede pública, na nossa amostra, têm 50% de chance mais alta de repetirem de ano do que os alunos brancos e amarelos. Raça é um marcador de estado socioeconômico mais fraco, né, numa escola pública do que no resto, né, se eu comparar escolas públicas e privadas, mas ainda assim você vê que tem uma desigualdade. Diga, Luciano. Inclui evasão também, abandono? Não, eu não tenho esses dados aqui, só a repetência. Diga, Janaína. Não, eu apertei sem querer, viu? Tá bom. Se tiver perguntas, então fique à vontade. Então tá bom. Então, o que acontece agora? Esse é o pior cenário possível que eu estava dizendo, né? Ninguém tem a chance de investir. Só estou olhando como é que é no grupo de controle a probabilidade de repetir para cada tipo, repetir de ano, né? Para cada perfil de aluno. Agora, vamos olhar para o caso oposto. Vamos olhar para o cenário em que todo mundo tem investimento. Eu podia até ser mais generoso aqui e falar assim, deixa eu olhar o caso que só os pobres têm investimento, mas aqui dá para ver as duas coisas ao mesmo tempo. Se eu colocasse todo mundo com acesso a investimento, o que aconteceria aqui? Em termos previstos, tá? Já usando esses retornos previstos com técnicas de machine learning, com base no nosso experimento anterior. O programa beneficia todo mundo. Então você vê que mesmo na barrinha azul, ela vai aqui para baixo de 1 ponto percentual, para baixo de 1% agora a probabilidade de repetir para os alunos já de perfil socioeconômico alto. E para os alunos mais pobres,
isso foi de quase 6% para baixo de 4%. Todo mundo se beneficia. Mas, obviamente, os mais pobres se beneficiam mais, porque tinha muito mais escopo aqui para reduzir, né? Porque era muito mais alto. Você vê que as duas barrinhas caem, mas a vermelha cai muito mais. De fato, a desigualdade aqui, essa diferença de probabilidade de repetência, ela cai quase 25%, né? Em relação ao que ela era sem o investimento. Então, o investimento não faz milagre, né? Essa diferença continua significativa, não some com um programa de SMS, mas ela cairia muito em termos previstos se eu obrigasse todo mundo a ter um investimento. A pergunta que a gente vai estudar, obviamente, vai ser se os pais vão decidir investir, e em particular, quais pais, né? E será que quando eu boto esse investimento disponível para eles, sem custos, né, ou com o dinheiro necessário para fazer esse investimento, será que os pais vão investir e se os pais certos vão investir? É isso que nós vamos olhar agora. Então, como é que os pais decidem? Então, primeiro, como é que a gente mede essa decisão? Vai ser uma pesquisa telefônica. Então, a gente vai ligar para esses pais, é um robozinho com uma voz humana, com sotaque local. E aí, entre várias perguntas que a gente vai fazer, está aqui a pergunta que vai tentar entender se eles vão investir ou não. A gente vai falar assim, olha, você já ganhou R$10 em crédito no seu celular pré-pago, se você responder essa ligação até o final. Está aqui R$10. Você prefere manter esses R$10 como crédito no seu pré-pago ou você prefere trocar esses R$10 por 6 meses desse programa de mensagem de texto sobre a vida escolar do seu filho? O que você prefere? Então, você pode fazer esse investimento. Estou te dando dinheiro para você fazer o investimento. Ninguém aqui não tem condição de fazer esse investimento. Mas talvez você ache tentador ficar com esses R$10, né? Um crédito no pré-pago. Porque, e principalmente se você for mais pobre, talvez você pense, poxa, eu não ia carregar meu celular, ou ia ficar sem dinheiro para carregar meu celular, talvez eu ache isso tentador. Mas, enfim, como eu acabei de mostrar para vocês, também são os mais pobres que mais se beneficiam do programa, né? Então, não é óbvio que... Não é óbvio, não. A princípio, você gostaria, como sociedade, que acho que a gente gostaria que todos os pais mais pobres decidissem trocar os R$10 por 6 meses do programa. A gente precisa ver o que vai acontecer. Primeiro, então, que como eu falei, todo mundo tem condição de fazer esse investimento, então ele é acessível. E o importante é que a gente desenhou esse experimento de um jeito que foi cuidadoso. A gente fez... Tem 2 detalhes importantes aqui. Primeiro que R$10 é bem pouco dinheiro. Segundo que no Brasil não dá para eu transferir crédito pré-pago para outra coisa, não dá para sacar esse dinheiro, né? Como em alguns outros países. Então, como eu não consigo sacar, eu não consigo gastar esse dinheiro na educação do meu filho, por exemplo. E outra, antes que eu falasse assim, eu estava pronto para carregar meu celular, para fazer uma recarga. Agora que eu ganhei isso, se eu decidir manter ali, eu vou pegar esses R$10 e vou usar na educação do meu filho. Pô, R$10? R$10 em 2017 em São Paulo não comprava nenhuma lapiseira. É tão pouco dinheiro que assim, é muito difícil me convencer que o pai que decide manter os R$10, ele está fazendo uma boa decisão para a educação do filho dele. É muito pouco dinheiro, certo? E a gente mostra no estudo que, por mais que sejam só 6 meses do programa, etc., esse efeito sobre a probabilidade de avançar, né, para o próximo ano, ele é tão grande, e o quanto você ganha, o seu salário esperado no futuro é tão maior se você cumprir mais um aninho de educação na escola, que realmente é muito difícil racionalizar porque que alguém ficaria com esses R$10. Se o impacto for grande, né? Lembra que tem aqueles pais com impacto pequenininho. Para aqueles com impacto pequenininho, aí talvez até valesse a pena ficar com os R$10. Mas o mais impressionante são aqueles pais que tem o filho tem uma probabilidade de passar de ano que é 5 pontos percentuais a mais, 10 pontos percentuais a mais. Que o retorno por real investido aqui é uma coisa brutal, 75%, comparado com ficar com esses R$10. Então, para esses pais é que você realmente esperaria que eles investissem. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, primeiro, que já é um resultado meio chocante aqui. Embora, como eu tenho mostrado para vocês, para os pais mais pobres, os retornos de investir no programa sejam mais altos, e embora esses pais tivessem as mesmas condições, né, de investir aqui do que os pais ricos, que os dois a gente deu o dinheiro para eles investirem, tem um gap de investimento aqui. Os pais pobres eles investem 35,7% menos do que os pais ricos. Então, você vê aqui, os pais que estão para a universidade são 50% deles, metade, que decide trocar os R$10 por 6 meses do programa. Não é 100%, né? Mas é 50%. Agora, entre os mais pobres é ainda menor. Então, tem uma desigualdade dramática aqui.
E, de novo, não é porque ele tem desigualdade de condições de gastar. Então, isso é um resultado surpreendente. E, curiosamente, né, você vê, os pobres, eles se beneficiam tão mais do programa que mesmo investindo menos, substancialmente menos, ainda assim, esse investimento consegue reduzir um pouco da desigualdade inicial. Então, você vê que os 50% dos ricos estão investindo, então cai aqui a probabilidade esperada de repetir de ano. Entre os mais pobres tem bem menos investindo, mas mesmo assim esse negócio cai, porque ele era muito mais alto. E isso já garante alguma parte dos ganhos possíveis de redução de desigualdade. Mas é só uma parte, né? Lembra que o ganho possível era 24%? Caiu 7%. O gap de resultados está em menos de 1/3 do potencial para redução de desigualdade se a gente deixar os pais simplesmente decidirem. Então é meio frustrante, né? A gente deu as mesmas condições dos pais ricos e pobres investirem, os ricos investiram mais do que os pobres, mesmo com as mesmas condições, e aí a desigualdade caiu, mas muito pouco. Diga, Luciana. Bom dia, Guilherme. Eu fiquei aqui agora refletindo quando você falou da questão dos pais pobres, que mesmo nas condições eles acabaram investindo menos, porque foi debatida a questão da mentalidade das famílias pobres, tipo, tem muitas famílias que não iam ter aquela mentalidade de que o estudo vai, sei lá, Sim. melhorar a vida do filho e tal. Isso é Uhum. uma coisa mais, não sei, eu acho que quanto mais o pessoal estuda, mais vai entendendo sobre isso. Aí, pelos pais Uhum. pobres não terem estudado, vocês não discutiram sobre a relação disso? Ótimo. Então, isso me permite a transição ideal para a gente falar dos efeitos de experiência prévia. Eu vi que tem mais gente que levantou a mão, mas deixa eu mostrar isso antes, que vai linkar bem na pergunta da Luciana. Então, a gente mostrou, tudo que eu mostrei até agora para vocês foi dos pais que não tinham experiência prévia com o programa, do grupo de controle do experimento anterior. Então, eu mostrei que mesmo com os recursos para investir, os pais pobres investiram menos, substancialmente menos. E aí o programa não cumpriu nem 1/3 do potencial que ele tinha para reduzir a desigualdade. O que acontece é a gente deixar esses pais terem experiência prévia com o programa. Então, uma parte deles tinha sido sorteado, como eu falei, por 6 meses para receber essas mensagens e aprender sobre os benefícios delas. Será que para esses pais que aí tiveram a chance de aprender sobre os benefícios do programa, essa desigualdade permanece ou não permanece? Então, vou mostrar para vocês. Então, está aqui para os pais, como eu falei, sem experiência, né, prévia, os pobres investem menos. Com experiência, olha o que acontece. Bom, aumentou dos dois. Então, os pais ricos já investiam mais, né? Agora aumentou ainda um pouco mais a disposição de investir. Agora, mais impressionante é esse entre os pobres. Né? Aumentou muito a propensão aqui dos pais mais pobres a investirem também no programa, uma vez que eles tiveram a chance de aprender sobre os benefícios desse programa, né? Receberam ele no ano anterior. De fato, estatisticamente não tem mais diferença aqui entre a proporção de pais que investem entre os ricos e pobres aqui. Então, se você olhar só para isso aqui, estaria inclinado a pensar que o que a Luciana falou agora é exatamente... Era a Luciana? Agora... né? Você tem inclinado a pensar que ela acertou na mosca. O que estava faltando para esses pais era a experiência com a educação para saber que isso de fato vale a pena investir. Porém, o problema aqui é que a gente precisa se perguntar não só se os pais pobres investem, mas quais deles investem. Lembra que tinha os pais de alto retorno e de baixo retorno? Olha o que acontece aqui. Esse aqui são os pais sem experiência, lembra? Entre os mais pobres tinha menos investimento e por causa disso ainda tinha uma diferença enorme aqui de probabilidade esperada de repetência. Quando a gente olha para os pais com experiência, o que acontece? Cai um pouquinho aqui a probabilidade esperada de repetência, então o investimento por aumentar, ele ajuda a reduzir um pouco mais o gap de desigualdade de resultados, mas muito pouco. Essa desigualdade só caiu 2,6%. Como é possível que agora não tem mais um gap de investimento, mas continua com um gap quase tão grande de resultados educacionais esperados? O que acontece é que são os pais errados que estão investindo aqui. Está aumentando muito a disposição de investir, mas justamente dos pais pobres que têm um retorno baixo. Aqueles pais pobres que têm um retorno alto continuam não investindo, apesar de terem tido a chance de aprender com o programa. Então, só a experiência com a educação é insuficiente ainda aqui para fazer com que o investimento ele cumpra o seu papel de reduzir desigualdade. A gente já vai cavar mais a fundo nisso aqui. Mas diga, Yuri.
Você estava com a mão levantada? Ou está com a mão levantada? Então, depois quando... Pode perguntar depois também. Bom, vou lá. Então, seguindo. O que a gente viu até agora? Primeiro, sem experiência prévia, mas com chance de investir igual, né, igual entre os pais, que a gente está subsidiando aqui, financiando esse investimento. Com os R$10 você pode manter no pré-pago ou trocar pelo investimento. Os mais pobres investem menos. Com experiência prévia, né, a oportunidade de aprender sobre os benefícios do programa, eles investem tanto quanto, mas ainda assim, os pais com alto benefício esperado do programa seguem investindo menos. Diga, Jéssica. Guilherme, só uma perguntinha rapidinho. Bom dia. Quando você fala de experiência prévia, eles tiveram, os pais de experiência prévia, eles tiveram que fazer essa escolha também ou não? Foi só apresentado o programa? Só apresentar o programa. Então, todos os pais no ano anterior tinham expressado interesse em receber, de graça, claro. E aí alguns foram sorteados para receber por 6 meses as mensagens. Mas essa é a primeira vez que eles estão fazendo essa escolha, de todo modo. Mas de qualquer jeito, por ciclos também isso é verdade. Os ciclos nunca tinham feito essa escolha por telefone, desse jeito. Tá bom? Tá, obrigada. Nada. Então agora é o seguinte, documentamos que esses resultados meio dramáticos. Existe uma desigualdade enorme no inicial. O investimento ele tem um potencial de reduzi-lo em quase 25%, o que parece bom. Mas os pais, por conta própria, mesmo com iguais condições de investir, não resolvem, né, não aproximam bem o potencial do investimento, mesmo com experiência prévia. Será que, pelo menos parte desse resultado tem a ver com aquela carga cognitiva, aqueles efeitos psicológicos da pobreza que eu motivei no começo da minha fala? Então é isso que a gente vai investigar agora. Será que esses gaps que a gente está vendo, né? O gap de investimento, no caso, essa má alocação de investimentos no outro, pelo menos em parte refletem essas preocupações financeiras que os pais mais pobres têm? Por que é difícil responder isso? Porque não é aleatório, né? Quem está mais preocupado com o dinheiro, com as contas de casa, quem está menos preocupado, não basta só eu comparar lá esses pais que são mais ricos, mais pobres, menos pobres, né? As preocupações financeiras estão ali, vão afetar mais uns do que outros, junto com várias outras coisas, né? Não vai ser só o efeito psicológico, como eu disse antes. Então, para resolver isso, para isolar esse efeito, a gente vai usar uma técnica aqui de psicologia cognitiva, que se chama priming. É um experimento cognitivo aqui. Então, a gente vai preocupar todo mundo aqui com dinheiro, momentaneamente, fazer uma pergunta, vou mostrar para vocês que pergunta é essa, uma pergunta hipotética, tá? Só para fazer as pessoas pensarem sobre o que você faria se acontecesse tal coisa. E algumas pessoas vão ouvir um valor baixo e outras pessoas um valor alto. Essa pergunta. O que você faria se o seu carro quebrasse? Essa é a formulação mais comum dessa pergunta. O que você faria se o seu carro quebrasse e o conserto custasse, aí eu falo para metade das pessoas, custasse R$100, e para outra metade eu falo R$1.000. E aí, em geral, né, na média, quem ouviu R$1.000 vai ficar mais preocupado com o dinheiro. Quando eu falar depois, como preocupado você está em pagar suas contas no fim do mês? Quem ouviu R$1.000 vai ficar mais preocupado do que quem ouviu R$100. Mesmo que a pergunta seja hipotética, né, não é de verdade. Só o fato de fazer você pensar sobre alguma coisa ativa preocupações quando aquilo é real para a pessoa, né? Então, se você for rico e tal, R$1.000 não vai te preocupar, porque, enfim. Mas também se você não tiver carro e eu te fizer essa pergunta, também não vai ser realista, né? Então a gente tentou fazer a pergunta de um jeito que fosse realista para todas essas famílias. Tá? Essas técnicas são já estabelecidas na psicologia cognitiva, elas são aprovadas pelo comitê de ética e elas demonstradamente não prejudicam os participantes, né? Esses efeitos eles duram muito pouco, 5 minutos depois já não estão mais lá. E é igualzinho que eu falei, lembra que as crianças, elas, depois que vêm lá os alunos, né, vem a pergunta sobre dinheiro, por 3 perguntas elas ainda continuam prejudicadas, né, mas depois some esse efeito. É a mesma ideia aqui. Qual a pergunta? A gente vai falar para todo mundo assim, olha, no começo daquela ligação, antes de eu perguntar se você quer trocar R$10 por isso, por aquilo, a gente vai falar assim, olha, me responde uma coisa aqui, hipoteticamente. O que você faria se a escola do seu filho ou da sua filha começasse a cobrar X por uniformes escolares e você tivesse que pagar já agora, no fim do mês? Metade das pessoas vai ouvir R$20 e outra metade vai ouvir R$400. A ideia é que, em 2017, né, R$20 era pouco dinheiro e R$400 era muito dinheiro para essas famílias de escola pública. Então,
A ideia era gerar diferenças aqui por sorteio entre aqueles que ouviram 400, que esse aqui, né, supostamente vão ficar mais preocupados com dinheiro do que esse daqui. E aí tentar explorar se quem ouviu isso aqui vai acabar decidindo diferente sobre trocar ou não os R$10 por investimento na educação dos filhos do que esse que ouviram só R$20, em particular entre os mais pobres, tá bom? Então esse que é o plano para essa última parte da minha fala. Primeiro, será que funcionou? A gente fez essas perguntas malucas aí, será que realmente quem ouviu R$400 ficou mais preocupado? Em particular entre os mais pobres, né? Então a gente vai perguntar quão preocupado você está agora sobre não ter dinheiro suficiente para pagar todas as contas da sua casa até o final do mês. Aí olha o que acontece aqui, isso aqui só olhando para os mais pobres, tá? Primeiro, são pobres, lembra? Então mesmo que ouviu R$20, está preocupado. 56% que fala que está muito preocupado ou desesperado sobre as contas no final do mês, mesmo que ouviu só R$20. Agora, para quem ouviu R$400, esse valor é mais alto. Então tem um aumento de uns 15% aqui, significativo, a 1%. Então, de fato, essa pergunta hipotética teve sucesso em aumentar preocupações, em particular aqui, quem fala que está desesperado, né? Aumenta, como eu falei, aumenta de 12%. Então, as pessoas, de fato, os mais pobres que ouviram essa pergunta, parecem ter ficado mais preocupados. Será que isso vai mapear em decisões diferentes de investimento? Então, está aqui. Primeiro, recapitulando algo que a gente já viu, e aí, para mostrar para vocês como é que vai ficar diferente quando a gente faz essa preocupação com a pobreza por sorteio. Então, primeiro, os pais que não tinham experiência com o programa e que, né, tudo que eu mostrei para vocês até agora foi dessas pessoas que ouviram R$20, né, o montante pequeno lá do valor hipotético aí dos uniformes na escola. Os pais que não tinham experiência, só um terço deles decidia investir no programa, entre os mais pobres. Com experiência prévia, esse valor subia, ia lá para 50%, lembra? Agora, apesar da experiência prévia, para os pais que ficaram preocupados com dinheiro, porque a gente falou para eles R$400 em vez de 20, ó, esse gap cai, né? Essa propensão a investir diminui de novo, mesmo com experiência prévia. Então, reabre 2/3 do gap entre pobres e ricos inicial de disposição de investir, simplesmente que eu perguntei R$400 em vez de 20. Então, parece que realmente preocupações financeiras são um dos elementos importantes por trás dessa falta de disposição desses pais mais pobres de investir. E esse resultado ele é mais impactante, eu acho. Você podia falar assim, Guilherme, até agora eu não estava convencido aí que era a melhor coisa para esses pais trocar por SMS do que ficar com esses R$10 em crédito no pré-pago. Se a família é mais pobre, R$10 no pré-pago pode ser importante por um monte de outras coisas, né? Mas nesse caso aqui é mais chocante, porque todo mundo é pobre aqui. A diferença é que houve uma pergunta hipotética sobre o uniforme que era R$400 em vez de 20. Isso está mexendo na decisão de trocar. Então aqui não pode ser que é ótimo, porque não é verdade. A escola não vai cobrar por uniforme. E a gente faz questão de reforçar isso. Aqui é só o fato de ter ficado artificialmente mais preocupado com o dinheiro já fez esses pais ficarem menos dispostos a investir na educação dos seus filhos. Então mostra realmente que esse mecanismo ele pode ser importante. Então, as preocupações financeiras podem realmente ajudar a racionalizar aqui esses gaps de investimento. A gente mostra no artigo também que não é só o gap, também essa má alocação de investimento também é afetada por preocupações financeiras. A última parte aqui, rapidamente, com o tempo que eu tenho, só para mostrar para vocês que assim, não são só más notícias também, que é um artigo bem deprimente, né, de certa forma, mostrando que, de fato, mesmo quando tem oportunidades iguais, os pobres ainda assim não tomam as decisões como tomando se aproveitando da oportunidade, né, para melhorar as perspectivas futuras dos filhos. Assim, como cientista, eu podia parar aqui, que nem eu falei, porque a gente quer entender isso para depois pensar como formulador de política o que fazer. Mas a gente no artigo foi um passo além e falou, olha, se de fato o mecanismo é esse mecanismo psicológico, isso deve ter a ver com realocação de atenção. Quando eu sou pobre e eu estou enfrentando preocupações financeiras, é como se toda a minha banda mental, aqui, minha atenção, memória, controle de impulsividade, estivessem deslocados aqui para as minhas necessidades presentes, às custas de pensar os benefícios e custos futuros das minhas decisões. Então, a gente mostra que isso é verdade no artigo de vários jeitos. Então, a gente tem testes cognitivos para mostrar que se eu pagar R$1 para você ir bem aqui em teste de atenção e memória, os pais pobres vão melhor quando eles estão mais preocupados com o dinheiro. Então, isso também é consistente com esse mecanismo psicológico.
Mas a gente testou uma mini política aqui para ver se a gente conseguiria blindar os pais pobres desses efeitos. E a gente fez isso através de informação. Então, o que a gente fez? 2 dias antes dessa ligação que eu falei para vocês, a gente mandou uma mensagem de texto para cada pai. E sorteou. Então, alguns pais receberam uma mensagem que só falava, olha, ano passado, quase 20 mil famílias participaram do projeto. Uma mensagem genérica. Então. E a outra metade recebeu uma mensagem que tentava informar para esses pais qual era o benefício do programa para o seu filho. Não é só agora na média, né? Eu estou tentando te contar, olha, para o seu filho, esse programa a gente prevê que ele é capaz de reduzir 1 falta, 2 faltas, 3 faltas em matemática ao longo de 6 meses. Será que quando, para esses pais aqui que a gente contou, o retorno previsto do programa tentou realocar a atenção deles para esse retorno do programa? Será que esses pais eles ficaram blindados para os efeitos das preocupações financeiras? Porque imagina uma luta aqui na cabeça aqui desse pai preocupado com dinheiro. De um lado está preocupado com dinheiro agora, de outro lado está tentando pensar no futuro do filho. Será que quando eu mando essa mensagem para tentar garantir que ele foque a atenção no futuro, quando vem a ligação ele mantém esse foco? Então aqui dá para ver isso de 3 jeitos nesse gráfico aqui. Então lembra, esse gráfico aqui é a proporção dos pais. Isso aqui entre os desinformados, tá? Os que receberam essa mensagem só do grupo de controle. Ups. Isso aqui é a proporção que queria investir sem experiência, com experiência e com experiência, mas que ouviu o valor alto, os R$400. Né? Entre aquele... vou mostrar para vocês o equivalente disso aqui, mas no grupo que recebeu a mensagem com os retornos previstos para o seu filho, que a gente tentou realocar a atenção para o retorno futuro. Esse gráfico é diferente de algum jeito. Então, primeiro, mesmo sem experiência, a disposição de investir ela aumenta. Se eu der informação antes de que o programa ele tem esse benefício, esse impacto para o seu filho. Então, aumenta aqui. Já é uma coisa desejável aqui, simplesmente eu ter mandado uma mensagem de texto 2 dias antes da ligação. Segunda coisa mais importante, eu lembro que a experiência tinha um efeito enorme aqui, ó. Entre esses pais que estavam desinformados. Entre os pais informados, a experiência não tem uma grande contribuição. Então, é quase como se no final das contas, isso está nos ajudando a entender o que a experiência está fazendo aqui. A experiência realmente está ajudando esses pais a descobrirem, a inferirem qual que é o benefício previsto do programa para o seu filho. Porque quando eu dei essa informação, a experiência já não mexeu quase na disposição de investir. E a terceira coisa, muito importante, lembra que para quem tinha experiência, apesar da disposição de investir estava maior, mas quando essa pessoa ouviu R$400, a disposição voltou a cair. Isso já não é verdade nesse grupo aqui que estava informado sobre os impactos do programa para o seu filho. Então, essa informação sobre o retorno previsto blindou esses pais dos efeitos das preocupações financeiras sobre a disposição de investir. E a gente mostra no artigo também que isso se traduz também em menos má alocação de recursos. Então, essa é uma mensagem bem mais positiva. Esse mecanismo ele existe, mas é possível blindar esses pais desses efeitos psicológicos da pobreza se a gente mudar o ambiente da escolha. Né? O que a gente fez aqui? Mudou a arquitetura da escolha, o ambiente da decisão, realocando as considerações dos pais para os retornos futuros do investimento. Conclusões. Primeiro, a gente mostrou uma coisa que deveria ser, espero que vocês concordem, que é muito surpreendente. Os pais, esse investimento era acessível. Alguns desses pais tiveram a oportunidade de aprender sobre os seus benefícios. E ainda assim, as proporções financeiras causaram subinvestimento, sobretudo entre os pais que tinham maiores retornos esperados do programa. O primeiro artigo mostra isso, na verdade. E aí você imagina que isso tem implicações, obviamente, para a armadilha de pobreza. Né? Famílias pobres, mesmo quando têm condições, vão seguir investindo menos no capital humano dos seus filhos e provavelmente esses filhos seguirão pobres e assim por diante. Em termos práticos, isso importa. Muitas das políticas que a gente desenha, elas tentam tornar esses investimentos mais acessíveis. Pensem em transferências condicionais de renda, subsídios, vouchers, tudo é para tornar esse investimento mais acessível. Mas isso, como a gente mostrou, não é suficiente, não é verdade? Para diminuir para zerar esses gaps entre pobres e ricos, porque a pobreza impõe esse imposto psicológico. Então, o que a gente precisa fazer? Modificar o ambiente de decisão. Eu mostrei um exemplo que a gente tornou esses retornos, né, colocou eles no topo da mente, tentou realocar a atenção para os retornos futuros. Outros estudos mostram como, por exemplo, reduzir a complexidade da decisão faz uma diferença enorme para esse investimento. Né? A Susan Dynarski, que agora é professora da Harvard, da Escola de Educação de Harvard, mostra como se mudar o formulário que os alunos usam para se inscrever no ensino superior ou para aplicar para bolsa de estudos, aumenta, às vezes, a adesão a esse programa de 20% para 80%, é uma coisa brutal.
Então, reduzir complexidade mexe muito quando é o jovem escolhendo. Imagina se fosse para os pais escolherem, provavelmente tem os mesmos efeitos, uma vez que a gente entende que existe esse imposto psicológico da pobreza. Ou ainda melhor, né? Por que tem que ser uma escolha dos pais? E se esse investimento fosse universal? Aí pronto, aí a gente alcançaria todo o seu potencial para reduzir a desigualdade. De fato, por exemplo, eu estou na Suíça. Aqui o pai não escolhe se manda o filho para a escola ou não, é obrigatório. O pai não escolhe, sei lá, aqui na Suíça se vai dar água limpa para o filho. Se abre a torneira, a água está limpa. No Malawi, onde eu também trabalho, o pai tem que tomar 50 decisões para conseguir garantir que o filho bebe água limpa, né? Vai ter que achar uma nascente limpa, achar um balde limpo, pingar cloro na água, ferver a água chegando em casa. Todas essas decisões, nessa que o pobre, ele tem isso, Esther Duflo e o Abhijit Banerjee falam naquele livro Poor Economics, né? Ele fala, o pobre tem que tomar muito mais decisões do que o rico e ainda tem que tomar essas decisões sujeito a mais restrições, inclusive restrições psicológicas. Então, parte do esforço aqui também de política pública é falar, vamos tirar decisões, porque todo mundo devia estar investindo nesse programa. Obrigado, gente. Esse aqui é o link do artigo. E eu estou à disposição para responder perguntas. Eu pensei só mostrar no finalzinho aqui, que a Júlia até tinha me falado, dá para contar um pouco como é que era meu trabalho no Rio Grande do Norte. Na verdade, vocês viram, nesse estudo, a gente usou pesquisas por telefone, né? Que é o robozinho fazendo perguntas e tentando entender como é que esses pais tomam essas decisões. Na verdade, a origem disso tudo está em 2012 no Rio Grande do Norte, com um programa de distribuição de leite, lá o Leite Potiguar. Aqui tá contando um pouco da historinha aqui. Eu mando os slides para vocês depois, mas antes de eu ir para o doutorado, eu trabalhei no Banco Mundial. E eu gostava, na verdade, sempre foi minha motivação tentar entender políticas públicas, como é que a gente podia fazer um trabalho melhor, né? Políticas públicas baseadas em evidência e tal. Só que do lado do Banco Mundial eu achava que não conseguia fazer isso muito bem, né? Então eu era muito novo ali, não tinha muita influência e tal. Então quando eu fui para o doutorado lá em Harvard, no primeiro verão, né, tem 4 meses livres assim, para fazer o que você quiser, eu queria trabalhar do lado do governo. E aí eu vim trabalhar na Secretaria de Planejamento e Finanças do Rio Grande do Norte. Fiquei 3 meses em Natal e no interior do estado. E aí eles me pediram várias coisas que eram parecidas com o que eu fazia no banco, mas uma era muito diferente. Eles falaram, Guilherme, você ajuda a gente a avaliar esse programa que distribui leite para 150 mil famílias por dia? Eles falaram, a gente acha que o programa funciona muito mal. Assim, quem recebe o leite é amigo do prefeito, sei lá, ou o laticínio entrega o leite com qualidade muito ruim. Será que você consegue mostrar para a gente que o programa de fato é muito ruim? A gente vai pegar esse dinheiro, sei lá, 80 milhões por ano, e vai usar para outra coisa para ajudar mais essas famílias. Eu achei isso fascinante. Falei, pô, exatamente isso que eu quero fazer. Então me passa os dados que eu ajudo vocês, com certeza. Eles falaram que dados. Não tinha dado nenhum. E aí eu falei, bom, então a gente tem que coletar dados, mas eu liguei para o Ibope, Datafolha, então, e era caríssimo, né, coletar dados aí no estado, porque tinha que voar a equipe de São Paulo para ir até o sertão, era muito, muito caro. Eu falei, bom, de repente a gente consegue fazer a pesquisa por telefone. Eu tinha visto no Banco Mundial que eles faziam. Então foi assim que surgiu, né? A gente adaptou a tecnologia para fazer isso. Então, quer ver? Fui lá, isso aqui era em Mossoró. Está aqui uma beneficiária do programa. Então recebia lá o leite todos os dias no saquinho do programa. E aí é que a gente foi lá cadastrar os beneficiários. Então, todo dia, quando o pessoal ia buscar, tinha um cartãozinho assim em papel na época, né? Nem sei se já está mais moderno agora. E aí quem estava lá no Centro de Assistência Social, no CRAS, pintava se recebeu ou não. E aí o que a gente fez foi fazer um panfletinho simples, tá vendo? Está aqui guardado aqui, em que explicava, mesmo para o beneficiário que não sabia ler e escrever, dá seu telefone, você pode mandar um SMS se quiser, para ativar uma ligação, mas também se você não fizesse nada, vinha uma ligação de qualquer jeito. Se você responder as perguntas por telefone, você ganha crédito no pré-pago. Então mesmo que... E era uma pergunta sobre o programa, né? Mesmo que a pessoa não achasse que fosse mudar nada, que com as respostas dela, pô, crédito no pré-pago, como vocês viram, as pessoas gostam muito. Então foi assim que a gente avaliou o programa, né? A gente entrevistou 1.000 pessoas em 40 municípios do estado em 3 semanas. Assim. Então, perguntava sobre a qualidade do programa, perfil de focalização, etc. E no final disso, deu de fato um diagnóstico para o estado. O programa de fato funcionava relativamente mal. A maior parte dos municípios, as pessoas já compravam leite suficiente antes do programa, ou, sei
lá, o leite não chegava com a qualidade e quantidade esperada, mas em alguns municípios ele era bem melhor. E aí eu lembro na época a Emater e a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, o que eles notaram é que nesses municípios que eram onde o programa era melhor, eram municípios em que tinha uma gestão local do programa, não era só de Natal, né? E aí a ideia foi redesenhar todo o programa na época e garantir que ele tivesse uma gestão local em todo o município. Então, essa foi aí que começou tudo isso. E aí depois vieram os vários reconhecimentos, mas a origem de tudo, a gente foi fazendo coisas diferentes ao longo do tempo, mandando mensagem depois, não só coletando, entrevistando as pessoas por telefone, mas também informando, realocando atenção, né? Então foi evoluindo ao longo do tempo, mas a origem de tudo está no Rio Grande do Norte. A gente acabou de ser premiado lá em Dubai como um prêmio mundial, esse, né, chamado de GovTech Prize, na categoria de ensino remoto. Durante o ensino remoto, a gente apoiou os alunos aí com essas mensagens e impediu 20% do abandono escolar em redes como Goiás, por exemplo. Então, é um trabalho legal com tecnologia simples e que chega em todo mundo. Inclusive, dá para fazer pesquisa, como eu espero que eu tenha convencido vocês aí na minha apresentação. Então, eu agradeço, fico à disposição para responder perguntas se vocês tiverem. Guilherme, muito obrigada mais uma vez pela excelente exposição do seu tema e ainda por contar um pouco da sua história aí com o programa do leite, assim, né? Acredito que muita gente se identificou, que foi beneficiária, eu conheço alunos que foram beneficiários do programa do leite, isso faz parte da vida deles. E para a gente, enquanto professor de políticas públicas, que tenta pulverizar a prática que ainda é pouco difundida aqui no Estado, que é sobre avaliação de políticas públicas, e voltar a atenção para o Estado, né? O nosso Estado aqui, eu estou há 3 anos aqui, mas estou colocando como nosso, né? Tem tanta demanda por avaliação de políticas públicas, né? Tem tanta demanda por prestar atenção em alguns aspectos aqui, e acaba que a gente negligencia, né? Então, eu acho que isso ajuda muito a gente a fortalecer essa ideia da necessidade de fazer políticas públicas baseadas em evidência, né? E aproveitando isso, eu li seu projeto e para mim ainda não ficou muito claro sobre como é que foi construída a base de dados, assim, né? Porque veja que eu imagino que um ano para o outro você deve ter perdido informação, deve ter tido algum tipo de atrito, né? Vocês tiveram mais dificuldade de acompanhar as famílias de baixa renda do que de alta renda ou não foi algo que impactou a pesquisa de vocês? A gente tinha 20 mil pais, né, no ano anterior. E aí o que a gente fez no ano seguinte foi, primeiro, eles tinham dado autorização todo, né, para ser acompanhados ao longo do tempo. E aí a gente fez um convite por SMS e ligou, né, para esses 20 mil pais, como conseguiu converter 11% um ano depois. Então, é uma taxa de conversão um pouco mais baixa. Minha experiência converte 20% de uma base que não foi feita especificamente para aquele propósito, né? Um ano depois, ficou um pouco mais da metade. Então, não é mais conversão muito boa, mas é um público complexo. Troca muito celular, né? Vocês devem imaginar. Mas não foi... A gente faz, né, no artigo análise de atrição seletiva e a renda não influenciou muito nessa capacidade de recuperar esses pais ao longo do tempo, né? Então, a renda influencia lá atrás, né, nos pais que decidem participar do primeiro estudo e tal, realmente são os pais mais pobres que desejam participar, na verdade. Então, o perfil dos que topam participar lá em 2016 é diferente dos que não topam. Mas não é diferente no que a gente conseguiu recuperar. De novo, também, porque aqui a gente já está, quando a gente fala baixa renda e alta renda, são uns rótulos meio imprecisos, porque são todos pais de escola pública, né? Então, no final das contas, são todos de baixa renda. São uns mais baixa renda do que outros. Mas não... Você pode olhar lá no artigo, na análise de atrição diferencial, não tem nada que prevê muito bem, nesse segundo estudo, o que determinou quem atendeu a ligação e quem não atendeu. E só para compartilhar que uns alunos nossos tentaram, durante a pandemia, fazer algumas pesquisas por telefone, e hoje eles já não têm, aqui a gente tem uma dificuldade muito grande de confundir com golpe, né? Então, tipo, não vou participar dessa pergunta porque você vai hackear meu celular, você vai hackear meu... Vocês tiveram algo parecido com isso também ou não?
Então, acho que o importante é que em todo o que eu faço, na verdade, os pais têm que se inscrever, né? Têm que aderir de alguma forma, seja através da Secretaria de Educação, no momento da matrícula, quando os pais cedem o contrato para que possa ser objeto de pesquisa educacional, etc. Ou se for, no caso do leite, lá que o cara dava, né, o beneficiário dava o telefone. Então, se não tiver essa interface, realmente as conversões são muito ruins. Muito, muito ruins. Então, simplesmente pegando a lista telefônica e sair ligando, você vai ter conversões muito baixas. Então, acho que tem que entender melhor e como é que é a ponto de entrada para a pesquisa, né? Como é que basicamente é a construção dessa base. Yuri? Olá, bom dia, Guilherme. Prazer falar contigo aí de novo depois de um tempo, né? Trabalhei com o Guilherme em 2013 aí nessa época, um pouquinho depois, eu acho, né, do programa do Leite. Mas, Guilherme, eu queria te fazer uma pergunta sobre o diferencial de renda desse pessoal lá em São Paulo, porque me parece que, quando eu olho de forma mais estadual, me parece que o diferencial de renda de quem estuda em escola pública muda um pouco. Como eu sou do Rio Grande do Norte, eu vejo que lá no Rio Grande do Norte me parece que esse diferencial de renda não é tão grande quanto por exemplo, aqui em Roraima, onde eu trabalho hoje. Né? Me parece que aqui em Roraima, pessoas de classe alta têm preferência por colocar seus filhos em escola pública. Então, aqui esse diferencial de renda me parece ser bem mais alto do que talvez seja no Rio Grande do Norte. E a minha pergunta é, em São Paulo, como é que essa coisa está e se isso influenciaria de alguma forma os resultados, se você pega um estado que você tem um diferencial de renda mais gritante ainda. Sim. Na nossa amostra, bom, em São Paulo, em geral, se o aluno está na escola pública, a família já é de renda mais baixa, assim, em geral. Na nossa base, acho que são 2/3 dos pais aqui que têm menos de 5 salários mínimos mês, o que é uma renda baixa. Por exemplo, para a cidade de São Paulo, poderia perfeitamente estar morando em região de aglomerado subnormal, ou favela, né? Então, a renda média aqui na amostra é bastante baixa. Agora, não tem nada específico do que eu mostrei aqui que tem a ver com São Paulo, nem com o Brasil, né? Acho que a ideia do estudo era entender efeitos psicológicos da pobreza. Então, se eu rodasse esse experimento comparando pais ricos e pais pobres em Roraima, no Malawi e tal, eu esperaria encontrar os mesmos resultados, né? A não ser que você tenha algum mecanismo especial em mente que você acha que por que o que eu mostrei não valeria em Roraima, por exemplo. Mas acho que é uma das coisas que acho que são meio místicas assim, de experimentos, né? Que a pessoa fala, pô, se fosse assim, eu precisava fazer cada experimento em cada cidade do mundo para acreditar nos resultados, né? Acho que o ponto aqui é tentar entender mecanismos sobre o comportamento humano que são mais gerais, né? Que não dependem tanto do contexto. Posso só discutir um pouco aqui? Na minha cabeça eu estou pensando o seguinte, a partir do momento que você tem escolas onde você tem uma interação social maior entre ricos e pobres, talvez essa coisa possa influenciar de alguma forma, né? Mas, assim, eu não acredito também, concordo com você, eu não acredito que o efeito suma. Eu acho que não deve sumir de jeito nenhum, mas eu acho que essa interação social, principalmente porque você está falando dos pais, né, e não dos alunos. Talvez se você estivesse falando dos alunos, o que eu estou pensando aqui fizesse mais sentido. Mas quando você está falando diretamente com os pais e a interação social não é dos pais, mas sim dos alunos, talvez o efeito continue. É só um pensamento que eu tive aqui. Mas valeu, Guilherme. Obrigado. Valeu. Acho que o Luciano está com a mão levantada. Guilherme, primeiro eu queria agradecer muito. Eu achei assim, uma clareza, a apresentação foi de uma clareza que é impressionante. Parece que quanto melhor o paper, mais caro, os pesquisadores mais caro a gente entende, assim, né? Então, eu gostei muito, vou ler o paper em detalhe e depois, se eu conseguir, eu mando algumas perguntas e sugestões e alguma coisa desse tipo, comentários por e-mail. E, assim, a minha área principal é educação, então, se tiver fico à disposição para, se você tiver algum interesse de fazer algum experimento por aqui pelo Rio Grande do Norte, eu acho que os demais professores aqui de economia também, a gente fica à disposição para ser um participante em qualquer trabalho.
Aí umas questões rápidas sobre o paper. Eu fiquei, com certeza deve estar tudo muito bem embasado, né? A gente está aqui, por exemplo, essa questão do valor do 400 deve ser da psicologia, talvez esteja bem embasado aí. Eu achei um valor muito alto, assim, mas não sei se esse estresse é causado de toda forma, ou se precisaria ser um valor mais realista para a pessoa considerar que realmente pode ter um efeito de estressar ela, né? Mas acho que você está bem embasado. Aí uma segunda questão que eu fiquei, uma inquietação assim, o que é que faria um pai, né? Porque você está olhando o percentual a chance da criança passar de ano, né? Mas como você falou lá no começo, essa chance já é pequena, assim, não tão pequena, 9%, mas o que é que um pai, o machine learning faz a previsão lá, né? Mas o que é que um pai talvez saiba do filho, né? Ele já acha que a chance é tão pequena que talvez ele diga, não é o programa de mensagem que vai fazer essa diferença, eu prefiro os R$10, né? Mas Ótimo. essa foi uma inquietação que eu fiquei. E uma última coisa, essa questão que o Yuri falou, eu também não tenho o paper aqui na mão, mas ele falou porque o rico e pobre aqui é ensino superior, né? Então, no Nordeste, por exemplo, eu acho que o percentual de pais de escola pública que tem cujos filhos estão na escola pública, que tiveram acesso ao ensino superior, deve ser muito menor, né, do que em São Paulo, por exemplo. E, por outro lado, São Paulo deve ter uma quantidade de universidade muito grande, né, de faculdades, que é que o pai possa ter acessado e não terminado, mas acessado. Eu realmente fiquei nessa questão, se isso faria diferença. Claro que não invalidaria o experimento de forma nenhum cenário, mas o que é que poderia dar de diferente aí? Mas muito bom, gostei muito, parabéns. Ficamos à disposição aqui. Obrigado, Luciano. A última pergunta, minha reação é a mesma. Assim, eu não sei que você tem uma história boa para me contar, eu não tenho nada para dizer sobre ela. Mas o que eu posso dizer, na verdade, é o seguinte: hoje eu mostrei a diferença de ricos e pobres baseado se o pai foi ou não para o ensino superior. Mas esses resultados são super robustos, tem que usar outras coisas. Eu posso usar renda reportada, tem 25% dos pais que preferem não declarar renda, por isso que a gente prefere usar a escolaridade. Mas se eu imputar essa renda usando educação, raça, os resultados são idênticos. Se eu fizer um daqueles análises de componentes principais, considerando renda para quem reportou, raça, educação, também os resultados são super robustos. Então, não é específico dessa coisa da faculdade, talvez deixe vocês mais confortáveis. Sobre as outras coisas, os 20 versus 400, aliás, essa pergunta ser sobre uniforme versus outras coisas, isso não tem, na verdade, isso é quase arte, sabe? Você precisa pilotar. As primeiras ideias que eu tive não funcionaram. Então, primeiro eu pensei assim, não vamos perguntar de educação não, porque já é uma pesquisa sobre educação, vamos falar assim, o que acontece se a sua geladeira quebrar? E o conserto fosse R$50 para um, R$500 para o outro. Enfim, isso não funcionou por vários motivos. Um que eu acho que ficou muito irreal, assim, e também você lembra, era por telefone, então a gente deixava assim, eu não usava isso, mas eu gravava o que as pessoas falavam. E no piloto eu escutava o que as pessoas falavam, né? Então quando eu falava da geladeira, as pessoas davam risada. Parecia uma coisa que não era efetiva para realmente causar as preocupações. E como eles sabiam que a pesquisa tinha ligação com a Secretaria de Educação, mesmo sendo hipotético, acho que quando a gente falou de uniforme, acho que isso causou preocupação de verdade. E os 2400 também a gente testou outros valores e a gente ficou olhando o que mexia suficiente nas preocupações para a gente estimar os efeitos de forma precisa. Então é uma preocupação estatística, mas ao mesmo tempo arte de testar muito, pilotar muito. Esse tipo de experimento de psicologia cognitiva exige testar, porque senão só desenhar e achar que vai sair rodando do jeito certo da primeira vez é inocente. No final você pode jogar fora um experimento que você não... Então precisa testar muito, né? Isso aqui já é o ponto final de uma trajetória longa de muito teste e validação. Pronto. Acho que a outra pergunta também é muito boa, do tipo, será que os pais sabem melhor que o algoritmo? É uma ótima pergunta. Porque pode ser que sim, né? No final das contas, não só isso, né? Outra coisa que eu estou multiplicando essa probabilidade para ver sobre uma média de retorno futuro em termos de salário, olhando o que tem na PNAD ali, né? Quanto ganha mais um aluno tem um ano a mais. Mas esse pai talvez saiba, essa mãe talvez saiba. Tipo, para o meu filho é diferente. E talvez isso explique a decisão. Então, assim, tudo que eu mostrei está sujeito a essa crítica, menos uma parte. É o efeito da preocupação financeira. Por quê? Porque aí esses pais são idênticos. Seja lá o que eles sabem mais que o algoritmo, tanto o pai que ouviu R$20 quanto o que ouviu R$400 sabem. Só que os que ouviram 400 estão investindo menos. Então, esse é o ponto, realmente, que é o único imune a essa crítica.
E é o mais importante para falar do mecanismo que a gente está interessado. Parabéns. Só a Renata comentou aqui, estou olhando o chat, né? Ela fez uma pergunta muito boa também. Ela falou: como é que eu sei a importância relativa desse mecanismo? Porque quem é pobre por um monte de motivos. E esse pobre vai deixar de investir, essa família pobre vai deixar de investir no capital humano por um monte de motivos, né? Parte desse motivo vai ser esse mecanismo psicológico, mas e todos os outros, né? Tipo, no estudo, artificialmente, a gente tirou a restrição financeira, a gente tirou a restrição de informação, né? Só que sobrou a restrição psicológica. Mas na prática tem todos. E agora, né? Como é que é a sua importância relativa? Essa pergunta é muito difícil de responder, né? E no final das contas, como formulador de política, acho que o ponto é tentar atacar um conjunto de restrições, né? Que vai permitir mexer essa decisão de investir. O que eu acho que, pelo menos o estudo contribui, é que esquecer da restrição psicológica não vai garantir que esse investimento vai acontecer. Você vai lá e vai tirar a restrição de acesso, vai tirar a restrição de informação, e ainda assim esses pais podem não investir. Em outras áreas, acho que é útil pensar na mesma coisa. Bom. Thales. Opa, bom dia, Guilherme. Reforço o coro aí do Luciano e da Júlia no agradecimento à participação aqui na nossa universidade, no curso, trazendo essa palestra brilhante. Eu aprendi muita coisa. Eu não sou da educação, minha área é mais agricultura, rural, então o que eu conheço é um pouco sobre o meio rural no Rio Grande do Norte, um pouco do Nordeste. Mas a minha pergunta vai em questão, assim, em que medida vocês se preocuparam em saber no psicológico desses pais, se eles têm algum cálculo psicológico do prêmio da educação. Minha pergunta por isso é porque, recentemente, eu estava no curso com o Marcelo Medeiros, lá da Universidade de Colômbia, e ele explica que o prêmio da educação, por exemplo, no ensino médio, é muito baixo. Não muda. O que muda a realidade de uma pessoa que é pobre é a educação superior. Então, se o pai, por exemplo, ele não concluiu a educação superior, o cálculo de prêmio dele, né, de um ano a mais, um ano a menos, talvez seja puxado para baixo pela ideia de que ele não tem, psicologicamente, ele não faz muita diferença se o filho dele vai estudar um ano a mais, um ano a menos, o quanto que isso pode prejudicar o experimento, né? Ou seja, a ideia de tentar, talvez se colocasse uma questão, se tem alguém na família que terminou o ensino superior para ter alguma medida de comparação. Eu digo isso porque no meio rural faz muita diferença, né? No meio rural, se você não vai ao ensino superior, não muda muita coisa na tua vida. Se você faz ensino superior, você abre chance de empregos não agrícolas na cidade ou fora, ou próximo à cidade, que aumenta a renda do estabelecimento. A minha dúvida era essa: em que medida você pensa sobre isso? Certo. Ó, se olhar na PNAD, até tem um artigo do Naércio Menezes, do INSPER, tentando entender qual que é o valor de eu completar um ano a mais de escolaridade. Mesmo antes do ensino superior, tá? Vou do 9º ano para a primeira série completa. A expectativa é, se eu concluir só esse um aninho adicional de escolaridade e sair antes do ensino superior, eu ganhar R$170 a mais por mês, todo mês, pelo resto da minha vida. É pequeno isso? Eu acho que é grande. O retorno da educação é enorme no Brasil. Realmente é muito, muito grande. Ainda tem 30% dos jovens que não completam o ensino médio. Isso imagina que é no Brasil inteiro, né? Quando eu vou para regiões mais pobres, mais desiguais, o prêmio é ainda maior. Então, esse prêmio é alto. É verdade que o prêmio do ensino superior é ainda mais alto, mas o do ano a mais ali no ensino básico não é baixo, não. Mas eu concordo, pode ser que esses pais eles têm informação incorreta, né? Expectativas muito mais baixas. Aliás, todos os estudos parecem sugerir que é exatamente isso, que eles subestimam o retorno da educação. O ponto é similar ao que eu estava respondendo para o Luciano agora há pouco, né? Então, isso pode afetar todos os pais na amostra. Então, talvez isso explique porque, em geral, o pobre investe menos do que o rico e tal. Agora, quando eu falo para você R$400 em vez de 20, isso faz você investir menos, eu não mudei essa informação ou a sua falta de informação, né, sobre o retorno da educação. Eu só mexi nesse mecanismo psicológico das preocupações financeiras. E se isso diminuiu a sua disposição de investir, então precisa ser, porque esse mecanismo psicológico está presente, para além de qualquer outra desinformação e etc. Então, não é que o que você está dizendo não possa existir, mas isso não explica os resultados aqui. Um parênteses só também, que não tem a ver com isso, mas já que você falou que você trabalha com agricultura,
a gente tem um outro artigo que chama Secas Cognitivas, em que a gente olha no Ceará, no caso, o que acontece quando os agricultores do semiárido, né, de sequeiro, a grande maioria, o que essas preocupações financeiras fazem com esses agricultores. Então, a gente mostra aí com teste de atenção, memória e tal, que se não chover 3 dias antes de eu ligar para esses agricultores, eles pioram muito nesses testes. E isso não acontece, por exemplo, 3 dias antes de receber o benefício do Bolsa Família. Então, a pobreza, ela parece impactar também a capacidade de tomar decisão do agricultor familiar, mas não é simplesmente ter menos renda, é ter incerteza, esse risco, né, de que de repente vai perder a produção. Então, isso que eu mostrei para a educação também se aplica aí para a realidade do agricultor familiar, infelizmente, né? E aí a gente mostra, no contexto daquele estudo, como nem um seguro tipo garantia safra é suficiente para mitigar essas preocupações. Andrei. Oi, Guilherme, bom dia. Gostei também bastante da apresentação. Eu tenho mais uma curiosidade, talvez uma dúvida. Se ao invés de trabalhar com o valor de R$20, R$400, você passasse a trabalhar com percentuais da renda, alguma outra pergunta que captasse, sei lá, 5% da renda, 30% da renda, você acha que teria um resultado diferente do que você apresentou ou seria mais ou menos a mesma coisa? Tinha que testar, não sei. Eu só acho que não pode apresentar em porcentagem. As pessoas têm muita dificuldade de entender porcentagem, né? Então, você precisa pilotar as coisas, garantir que o seu público entende o que você está perguntando, olhar lá se nos seus pilotos se as coisas estão se mexendo na direção que precisam. Você antecipa o que você quer perguntar, você testa, mede os efeitos, faz a conta ali, cálculo estatístico de qual o tamanho da amostra que precisaria para detectar esse efeito que você está vendo, né? Então, precisa ser um estatístico sério a hora que você vai a campo, né? Não pode fazer as coisas meio na intuição. Então, por isso que eu nunca tenho uma boa resposta. O que eu acho? Não sei, eu testaria, tem que testar e ver. Tá bom? Beleza, valeu. Obrigado. Wallace. Oi, bom dia. Parabéns, Guilherme, pela apresentação, muito bom. É uma área que eu trabalho aqui, eu também sou do Rio Grande do Norte, né? Eu sou professor aqui da UFPB, João Pessoa. É só um comentário, tá? Eu fiquei um pouco de dúvida, mas acho que aí também é mais por não ter lido o texto ainda. Eu vou ler o seu texto esses próximos dias. A minha dúvida foi mais parecida com a da Júlia. Eu fiquei com algumas dúvidas nessa montagem do banco de dados, algumas coisas nesse sentido. Em alguns momentos, se esses grupos eles eram de fato comparáveis, ou se podia ter algum tipo de viés nessa comparação entre esses dois grupos, mas acho que é mais a leitura do texto que vai esclarecer essas questões. Gostaria de ler também esse outro texto que você falou. Eu tenho trabalhado algumas coisas relacionadas à seca, relacionando com o trabalho infantil e tal. Eu gostaria de ler. E também, se possível, no futuro, quem sabe, você apresentar isso aqui na UFPB também. Eu acho que seria muito bom. A gente tem um grupo que trabalha muito com essa pegada aí de educação também, de políticas públicas, enfim. É mais um comentário só para parabenizar e agradecer a Júlia, ao Igor, ao pessoal aí pelo convite em assistir. Eu acho que foi muito bom. Deu para a gente aprender bastante. Principalmente algo, a gente está acostumado mais a trabalhar com os dados já secundários. Eu acho que essa questão do experimento cria uma nova dinâmica para a gente, da forma de entender a construção do artigo. Obrigado. Vou agradecer aqui a presença de todos, né? E só para contar um feito aqui, que normalmente a gente coloca palestra dos alunos no horário de aula, em troca de frequência. Essa foi a primeira palestra que a gente não colocou em horário de aula, então a gente não tinha nenhuma moeda de troca com os alunos, e foi muito feliz, a gente ficou muito feliz com a participação deles, né? Então, até agora, a gente contabilizou em torno de 45 alunos aqui participando, assim, então para a gente é muito gratificante e receber
um professor de tanta relevância assim e ver que os alunos também compraram essa ideia da gente. A gente ficou muito feliz, tanto por Guilherme, tanto também pelos alunos que nos apoiaram agora, né? Obrigado pelo convite e participação de todo mundo. Adorei. Obrigada. Volte sempre, viu? Que se estiver aqui no URN, fique à vontade para conhecer a nossa casa presencialmente, viu? Maravilha. Ó, o Mavixon está aí, então, do meu grupo de econometria aplicada. Esse grupo tem gerado repercussões preciosas, viu? Que bom. Então tá bom, gente. Tem Obrigado pelo incentivado convite. outros alunos, viu? Ah, que bom. Espero que sim. Tem que correr atrás que dá para chegar lá. Uma vez que é uma prova disso. Valeu, minha gente. Até a próxima. Tchau. Até mais. Obrigado. Obrigado.